Meu caro nobre Gessé, a estigma de que problema mental é de quem está enrolando. Como eu, como um graduado, né, ou superior hierárquico, posso detectar, né, e não agravar o problema, né, do meu companheiro? Para quem é de outros estados até, né, que estão nos ouvindo, o setor que nós trabalhamos, nós visitamos os batalhões. E esses setores, esse setor especificamente que é o CABS, é o Centro de Atenção Básica à Saúde, ele tem palestras de psicoeducação, palestras sobre transtornos mentais na atividade e como promover a saúde mental na atividade policial. Tem mensuração de glicemia e tem pressão arterial. E tem alguém que marca a consulta caso seja identificado alguma alteração ali. Quando nós chegamos nesse setor para fazer todo esse trabalho, Queiroz, nós ouvimos, né, de diferentes patentes, diferentes graduações, profissionais, colegas de trabalho dizendo: rapaz, eu já utilizei o serviço, seja fora ou dentro da instituição, ou meu filho já utilizou, ou minha esposa já utilizou. Hoje, né, com essa questão da necessidade por parte, principalmente dos nossos familiares, não necessariamente boa parte por causa da própria pessoa, mas porque um familiar precisou, muitos estão tomando consciência de que realmente isso não se trata, vamos dizer, não é um comportamento aversivo àquela situação. Literalmente é um caso de saúde. Então aquilo que eu achava que era frescura, agora eu começo a perceber que existe uma questão neuroquímica, existe uma questão cognitiva, existe uma questão comportamental que altera totalmente o funcionamento daquela pessoa, não somente no ambiente de trabalho, mas em casa também e no meio social dele. Esse acesso, por meio desses familiares, tem ajudado muitos profissionais, né, e diferentes instituições a compreender melhor sobre o que é a saúde mental e vencendo esses estigmas. Nós, por exemplo, nos batalhões que nós visitamos, nós somos muito bem recebidos. E muitos, né, muitos comandantes, eles têm trazido um posicionamento, inclusive até solicitado, ou retorno, ou até mesmo para poder visitar a instituição dele, para que possamos trazer isso, para que aquele profissional possa procurar. Porque eles conhecem a Eles importância. estão vendo ali também que o subordinado dele está com problema, ele está percebendo, né? Sim. E esse conhecimento, porque muitas vezes nós agimos de uma determinada maneira por não termos o conhecimento sobre aquilo. Mas uma vez que nós adquirimos aquele conhecimento, eu começo a perceber e quebrar aqueles paradigmas exatamente para poder ajudar aquela pessoa. Vamos falar hoje, por exemplo, no CFS, o curso de formação de sargentos. A maioria dos comandos de guarnição são sargentos ou subtenentes. Dificilmente a gente vê um cabo hoje comandando a guarnição. A maioria são sargentos. E aí vamos trazer exatamente isso para a realidade ali da rádio patrulha, por exemplo, da viatura. Se um colega de trabalho precisa, eu como gestor daquela guarnição, eu preciso entender isso pelo menos de uma maneira rasa. Posso não ser aprofundado no assunto. Por exemplo, Jessé, o cara não vai falar que tá com problema em casa ou que ele tá sofrendo psiquicamente. Ele não vai falar, né? Não. Não Mas vai. o corpo fala. Mas eu percebo, por exemplo, você já deve ter entendido onde eu quero chegar. Por Sim, exemplo, sim. eu como comandante de guarnição, né? Por exemplo, o cara é brincalhão, fala muito e ele não tá falando. Perfeito. Né? Perfeito. Explica aí pra gente como eu, como graduado ou oficial, posso perceber, né, que meu companheiro não tá bem. É muito comum nós termos uma relação no local onde trabalhamos com alguns, às vezes não com todos, mas com alguns temos uma relação mais próxima. E como você bem falou, Queiroz, a gente não vai ouvir pela fala dele. Não vai falar. Mas nós vamos ouvir pelo comportamento dele. E isso é muito perceptível. Porque por mais que a pessoa, muitas vezes, em algumas situações fica mais difícil de realmente reconhecer, mas boa parte das vezes nós percebemos alteração ou no humor ou no comportamento da pessoa. E quando isso acontece, talvez seja a hora exatamente, com esse conhecimento que eu tenho, de poder chegar e dizer: rapaz, o que é que está acontecendo? A nossa reação, primeiramente, como você bem falou, a gente não vai se abrir. Rapaz, não está acontecendo nada não. Mas se você quiser conversar, eu estou aqui contigo. Primeiro eu estou acolhendo ele.
Eu não estou dizendo literalmente que ele tenha que procurar um profissional, porque na hora que eu falo isso diretamente, pode ser que alguns já levantem um muro como resistência. Mas eu acolho, me proponho a poder pelo menos ouvi-lo, escutá-lo, e eu posso dar algumas sugestões para ele. Né? Naquele âmbito, vamos dizer, coletivo ali, microcoletivo que a gente está falando. Porque uma vez que isso acontece, a tendência, não resolvendo, é que aquilo venha a se agravar. Então, conversar com ele, trazer exatamente essas expectativas, vai ajudar imensamente. Para que ele se sinta acolhido e ele saiba que tem ali o companheiro que pode conversar. E às vezes só naquela conversa ele consegue resolver muitas coisas, que não necessariamente é um transtorno que está acontecendo ali. Né? E se houver alguma coisa que está acontecendo que não seja da ordem para resolver ali, não dê para ajudar, aí sim orientar a procurar ajuda. Mas tem um evento que vocês passaram na palestra lá de um subordinado botando a arma na cara do sargento de São Paulo, né? Inclusive... Aquele vídeo. Inclusive, chegou a triste notícia agora, né? Ó, na live, quando a gente tá na live, inclusive, o Jefferson Oliveira fala aqui, agora mesmo chegou uma notícia no grupo que mais um se suicidou aqui em São Paulo, enquanto assistia lá. Assim... o cara chegou um pouco atrasado, não sei se foi uma questão de horário ali, né? Não especificava o vídeo, ele trazia diretamente. Mas eu acho que eu vi alguma notícia com relação nesse sentido. E o superior, né? Não sei se era um sargento, um graduado, provavelmente um graduado, foi cobrar ele do horário, né? Uhum. E sargento, como é que a gente tem como é que a gente promove nos graduados e oficiais para ter essa acessibilidade de perceber que o camarada não está bem? Olha só, foi muito boa a tua pergunta. Recentemente, a gente fez uma capacitação, né? A gente fez, a priori, em 2 batalhões, né? Veja, a gente já vem fazendo essas palestras, né, de promoção de saúde mental em vários batalhões, mas esse a gente fez como projeto piloto. Inclusive é tema do meu TCC, né, de um TCC que eu estou fazendo de uma especialização. A capacitação em gestão de saúde mental do policial militar. Ou seja, em primeiro momento a gente chamou os gestores, os comandantes, não só os oficiais, mas, por exemplo, algum graduado que tivesse função de comando ou de gestão, de fiscal, né? E a gente trouxe algumas estatísticas, né? A gente mostrou a importância desse cuidado, né? Que não é frescura, mental, que né? não é frescura, que não é desmistificando, enrolar, né? Enfim, né? E trazendo algumas ferramentas, inclusive, você fez até a pergunta aqui, né? Como identificar, né, o indivíduo que está, o colega que está ali, vamos dizer assim, no momento atípico, né, da sua saúde mental, por fim. Então a gente fez, né, esse primeiro momento com eles e depois a gente fez com os praças, inclusive na Rocan, né, deu muito certo, né, a gente conseguiu fazer com os 3 pelotões, fez com todos os comandantes, foi muito redondo mesmo, a gente conseguiu fechar a conta lá. E aí a gente trouxe o seguinte, como identificar, né? Existem alguns sinais, né? O Gessé já colocou aqui, mas só para reforçar o que a gente havia dito lá. A gente colocou 2 tipos de sinais, os sinais subjetivos, né? E os sinais psicossomáticos. Os sinais subjetivos, quando é que você percebe que aquele colega ali está entrando numa ruptura com a realidade, com a sua normalidade, não é? A ruptura da rotina, né? Modificação brusca de comportamento, né? Os colegas geralmente, as equipes, elas se conhecem, né? Então, poxa, esse cara... O cara não bebia, chegou embriagado, começou a chegar embriagado constantemente. Tá entendendo? Né? E a gente não fala aqui de casos pontuais. Poxa, não, foi a semana passada, nunca mais se repetiu. Não, você vai vendo uma reincidência, né? A irritabilidade, né? O embotamento afetivo, né? Uma certa tristeza, uma introspecção. Geralmente, por mais calado que seja aquele policial, mas quando ele está ali na equipe, ele conversa um pouco mais, né? Ele se abre ali com os amigos, né? E quando você vê esse retraimento de modo recorrente, né? Aí você já é um sinal, né? Outro aqui, né? A questão da anedonia. O cara, ele tinha prazer de bater a pelada lá
na educação física, né? Ele tem aquele prazer, aquela satisfação de final de semana sair lá com os colegas, ou quando se contava ali uma anedota, né? Eles riam. Aí você já começa a perceber que esse colega ele não está sendo mais tão interativo nesse sentido. Ele vai perdendo prazer por atividades que antigamente eram prazerosas para ele, né? Aí o estresse, como eu já falei aqui da questão das fases, né? A falta de energia, você vê que o cara é operacional, um cara que gosta de atividade física, e de uma hora para outra o cara começou a cair no seu rendimento, já não vai mais para uma atividade física, ou se vai, o cara já cansa rápido, aquela questão do esgotamento que você falou, né? Afastamento social, fala demasiada principalmente sobre o mesmo assunto, né? O indivíduo ele pode também, é um dos sinais, né? Quando o indivíduo ele tem uma logorreia, ele começa a falar demasiadamente sobre, por exemplo, uma ocorrência, né? Então, às vezes ali é um sinal de que aquela questão ali não está fechada para aquele indivíduo, né? E as psicossomáticas seriam irritabilidade gástrica. Rapaz, eu tô sentindo uns desconforto no estômago, acho que eu vou lá no centro clínico marcar um médico para mim. E isso pode ser um sinal, somado a vários outros fatores, né, a vários outros sinais, pode ser um sinal de uma ruptura com essa saúde mental desse indivíduo, né? Disfunção neurohormonal, que eu já falei do cortisol, né? Enfim, dores de cabeça, seborreia, queda de cabelo, dermatite, taquicardia, sudorese, dores musculares, irregularidade cardiovascular, né? Pressão alta, pressão baixa, né? Que é a bradicardia. Enfim, existem alguns sinais que vão dando apontamento que esse indivíduo ele não está bem. E aí, qual a sensibilidade, né? ou como esse graduado ou esse comandante deveria agir numa situação dessa, né? Ele deveria chamar esse policial, como a gente orienta lá, né? Chamar esse policial com muito cuidado, né? Sem constrangê-lo, sem juízo de valores, sem estar ter essa sensibilidade, né? Ter essa sensibilidade. E digo para você, viu, Queiroz? Hoje a gente pode dizer, a gente não tem a convivência mais de batalhão, né? A gente não está mais na rua, a gente está trabalhando nessa parte da saúde mental, enfim, da saúde, né? Está lotado ali no centro clínico, mas hoje a gente pode dizer com toda certeza, todos os comandantes estão muito mais receptivos a esse tema, estão muito mais alertas a esse tema do que algumas décadas atrás. Por quê? Porque hoje os próprios comandantes também necessitam de assistência em saúde mental. Eles têm nos procurado, né? Então, assim, eu tive colegas meus que eram oficiais, que precisaram de ajuda, pegaram depressão, pegaram ansiedade, são seres humanos como a gente. É verdade. Né? Quando você é tenente, meu amigo, o tenente trabalha porque ele tira 24 horas de serviço, tá no expediente, tem toda a pressão em cima do tenente, né? A viatura, o batalhão funcionário te vira, né? Tem toda aquela pressão ali em cima dele, os caras adoeceram. Não tenha dúvida. Olha, para vocês terem uma ideia, existem algumas funções, né? Bem, a gente já falou de profissões, né? Mas assim, existem algumas funções que elas são, a gente precisa também desmistificar isso, que elas são maquiadas como funções que tem o indivíduo ali como um ser perfeito, né? Seria o cargo de um comando, né? Uma gestão de uma grande empresa, um pastor, um padre, um gerente de uma grande empresa, enfim. Por quê? Porque nós temos psicólogo também. A gente tem o estigma de que essas funções são de pessoas que estão equilibradas, né? Que são, a gente costuma dizer, né? Que o espelho da tropa, o comando é o espelho da tropa, né? Então o cara, não, poxa, eu sou o comandante, eu não posso demonstrar fraqueza para as pessoas, né? E aí o cara vai segurando vou abrir aqui aspas, né? A peteca, né? Ele vai segurando ali o choro, vai engolindo o choro. Vai chegar um momento, mais uma vez, como eu digo, né? Que essa conta chega, ela não chega a prazo, ela não chega barata, ela chega à vista e geralmente chega no seio da família.